Bom dia, mais um estudo do Vem Segue-me. Essa semana eu estou compartilhando sobre a Páscoa e hoje eu vou falar sobre a expiação do nosso Salvador Jesus Cristo. Bom, a expiação de Jesus Cristo, ela remove dois obstáculos que nos impediria de voltar a viver a presença de Deus. Um deles é a morte física, a outra a morte espiritual. A morte física é a morte do corpo mesmo que nós conhecemos. E Cristo ele venceu essa morte porque ele morreu e ressuscitou, ele quebrou as ligaduras da morte, ele foi vitorioso. E por ele ter quebrado essas ligaduras da morte, toda a humanidade ela vai ressuscitar. Todos nós vamos ressuscitar e depois aparecer perante Deus para sermos julgados de acordo com nossas obras. Então, essa morte física ele venceu por nós. A outra morte, chamada morte espiritual, significa viver afastado da presença de Deus. O que causa a morte espiritual é o pecado, porque nada impuro pode habitar com Deus. Então Cristo ele faz também um pagamento pelos nossos pecados, ele derrama o seu sangue ali para pagar os nossos pecados também. Dessa maneira ele vence tanto a morte espiritual como a morte física, para que nós possamos voltar à presença de Deus. E nós acreditamos que toda a humanidade pode ser salva por obediência às leis e ordenanças do Evangelho. Temos que fazer convênio com Deus, aceitar a sua expiação para sermos salvos e poder voltar a viver com Deus. Bom, hoje eu vou falar sobre essa expiação que começou lá no jardim do Getsemane, em Lucas capítulo 22, nós encontramos essa passagem. É uma passagem que Cristo ele vai lá para o Monte das Oliveiras com os seus apóstolos e tem um determinado momento que ele se afasta ali e ele se ajoelha e ele começa a sofrer pelos nossos pecados. Uma dor tão intensa, tão angustiante, tanto no corpo como no espírito, que faz com que Cristo, né, ele soe sangue pelos seus poros. É uma dor tão grande e inimaginável. Né? Uma pessoa começar a sofrer tanto que começa a suar sangue pelos seus poros aqui e cai até no chão ali. Então é uma dor indescritível. Né? Em Doutrina e Convênio, na seção 19, Joseph Smith ele recebe uma revelação do Senhor Jesus Cristo e ele menciona um pouco sobre essa dor aqui no jardim do Getsemane. Eu vou ler um pouco para que nós possamos entender qual foi a intensidade dessa dor. Embora tenha aqui essas palavras, eu acredito que é impossível alguém compreender totalmente, né, na totalidade ali, o que foi a expiação de Jesus Cristo, o que ele passou por nós. Mas aqui diz o seguinte, a Doutrina e Convênio 19, a partir do versículo 15, ele diz assim: qual doloroso tu não sabes? Qual intenso tu não sabes? Sim, qual difícil de suportar tu não sabes? Pois eis que eu, Deus, sofri essas coisas por todos, para que não precisem sofrer, caso se arrependam. Mas se não se arrependerem, terão que sofrer assim como eu sofri. Sofrimento que fez com que eu, Deus, o mais grandioso de todos, tremesse de dor e sangrasse por todos os poros, e sofresse tanto no corpo como no espírito, e desejasse não ter de beber a amarga taça e recuar. Todavia, a glória seja para o Pai. Eu bebi e terminei os meus preparativos para os filhos dos homens. Então ele menciona um pouquinho sobre essa dor aqui, que é o que nós vamos estudar aqui agora em Lucas capítulo 22, tá bom? A partir do versículo 39 eu vou ler. Então, diz assim: e saindo foi como de costume para o Monte das Oliveiras, e também os seus discípulos o seguiam. E quando chegou àquele lugar, disse-lhes: orai, para que não entrais em tentação. E apartou-se deles cerca de um tiro de pedra, e pondo-se de joelho, orava. Então, Jesus Cristo tinha costume já de ir nesse Monte das Oliveiras ali com os apóstolos, e nessa ocasião que ele foi, era madrugada, era bem escuro mesmo, não dava para enxergar se a pessoa se afastasse ali um pouco. Tanto se vocês lembrar, quando Judas vai chegar logo depois aqui, né, para entregar Jesus Cristo, e tá tão escuro que o sinal que Judas tinha que dar quem era Jesus Cristo, né, era um beijo no rosto ali para que pudessem reconhecer e levar Jesus Cristo. Então era uma noite bem escura mesmo. E ele se apartou dos apóstolos ali para orar, cerca de um tiro de pedra. Cerca de um tiro de pedra nas escrituras é cerca de 30 metros. Né? Um homem pegar uma pedra e jogar a uma distância de 30 metros. Se fosse eu jogando essa pedra,
né, daria uns 50 metros, né? Brincadeira. Então Cristo ele se afastou ali cerca de 30 metros dos apóstolos e ele começou a orar. E essas são as suas palavras, né, quando ele é posto ali em agonia. Diz assim: Pai, se queres, passa de mim esse cálice. Todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. E apareceu um anjo do céu que o fortalecia. E posto em agonia, orava mais intensamente. E o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue que corriam até o chão. Então Jesus Cristo nesse momento, né, começou a expiação, o pagamento ali pelos nossos pecados. Ele sofre tanto no corpo como no espírito, ali, uma dor tão intensa que faz com que o seu suor se torne em gotas de sangue. Então ele efetua esse pagamento e ele volta ali para os seus apóstolos e ele acha eles dormindo, né? E ele acorda ali e fala: nem uma hora pode velar comigo, né? E ele volta de novo ali para fazer novamente um novo pagamento. Ele passa por isso 3 vezes. E eu imagino, né? Ele já tinha sofrido uma dor tão intensa e ele volta lá de novo e sofre novamente. Depois ele volta para os apóstolos novamente ali. E aí eles estão dormindo lá, ele nem acorda, ele volta de lá e efetua o 3º pagamento ali pelos nossos pecados, né? E nós sabemos que Jesus Cristo ele tinha que passar por isso sozinho. Aliás, não existia ninguém na Terra que poderia pagar pelos pecados da humanidade a não ser Jesus Cristo, né? Porque o sacrifício teria que ser pelo sangue justo, alguém que não tinha pecado. E só Jesus Cristo não pecou sobre essa terra. E também só Jesus Cristo aguentaria passar por essa dor, porque ele era o unigênito do Pai. O que significa isso? Ele é o único ser na terra que nasceu diretamente de Deus com uma mãe mortal. Todos nós que nascemos aqui na terra, nós temos mãe e pai carnal. Jesus Cristo não, ele nasceu diretamente de Deus com uma mulher mortal. Então, da parte da mortalidade, ele herdou a morte. Ele sentia cansaço, dor, fome, né? E da parte do pai dele, ele era imortal, né? Ele tinha poder. Então, o que acontece? Quando essa dor foi imposta sobre Jesus Cristo, né? Como ele era imortal, ao invés de entregar o espírito, né, e morrer, ele decidia continuar vivo, pagando ali pelo pecado de toda a humanidade, né? A Escritura diz que os apóstolos estavam a 30 metros ali e não perceberam isso, né? Se eu tivesse lá e soubesse que Jesus Cristo estava ali pagando pelos meus pecados, eu sei que eu não poderia ir lá pagar pelos meus próprios. Eu não tenho essa capacidade. Ninguém tem. Só Jesus Cristo mesmo. O que eu faria, né, se eu tivesse lá cerca de 30 metros perto do Salvador Jesus Cristo? Bom, o que eu faria ali mesmo onde eu estivesse, 30 metros, eu me ajoelharia e eu faria uma promessa para Deus. Levar uma vida mais reta, uma vida mais santa. Porque eu sei que os meus pecados são dores que o Salvador ele está passando ali por mim. Cada pecado que eu faço é uma dor que Cristo estava passando. Então, o que eu posso fazer hoje é isso, é me comprometer a guardar os mandamentos de Deus, a honrar o sacrifício expiatório que Jesus Cristo fez por mim. Eu tenho um testemunho, que eu sei que se eu fosse a única pessoa na terra, ainda assim, Cristo ele iria lá e pagaria pelos meus pecados, para que eu tivesse a oportunidade de voltar à presença de Deus. Bom, eu sei que Cristo fez isso sozinho, que ele era o único que podia fazer. Só fazendo uma colocação aqui, que a Escritura diz que apareceu um anjo do céu que o fortalecia. Se Cristo tinha que passar por isso sozinho, e ele era o único que podia fazer, como assim, né? Apareceu um anjo ali, né? Eu imagino esse anjo, não tem relato nas Escrituras, né? Mas ele pode ter dado algum incentivo ali para Jesus Cristo continuar, porque era uma dor muito intensa que Cristo estava sofrendo. Mas eu não imagino aquele anjo chegando perto de Jesus Cristo ali, dando um tapinha nas costas dele e dizendo: você vai conseguir, você é forte, falta mais 2 pagamentos, vai, resiste mais um pouco aí. Eu não imagino esse anjo falando isso, né? Eu imagino esse anjo, vindo da presença de Deus,
e falando assim para Jesus Cristo. Isso é o que eu imagino. Não tem detalhe aqui na escritura. Eu imagino esse anjo chegando e falando: olha, não tem mais ninguém. Mas ninguém vai conseguir fazer. É só você que consegue. E se você não fazer esse pagamento, toda a humanidade está perdida. E o teu Pai, Elohim, nosso Pai Celestial, ele prometeu um Salvador para toda a humanidade. E se você não for esse Salvador, você não pagar, isso faria com que Pai se tornasse uma mentira o que ele falou. E Deus, ele não pode mentir. Porque senão ele deixa de ser Deus. Ele não pode mentir. Deus, ele não mente. Então eu acredito que por amor ao Pai Celestial e por amor a nós, Jesus Cristo, ele resiste e aguenta essa dor, essa expiação, pensando em nós, pensando no Pai Celestial. Então, a única coisa que podemos fazer realmente é dar valor à expiação que Jesus Cristo fez pelos nossos pecados, né? E como podemos fazer isso? Nos comprometendo com o Senhor, fazendo convênio com Ele, guardando os mandamentos que Ele nos deu. Tá bom? Então eu deixo essa mensagem em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.